E aí, meus peixinhos e peixinhas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Catarina. E hoje eu estou aqui para contar mais uma história para vocês da minha vida. E essa é uma história bem polêmica. Eu tava tentando me preparar para contar isso para vocês. Que foi da linda primeira vez que eu beijei uma garota. Mas enfim, vamos começar, né, gente? Tudo começou logo quando eu entrei na universidade em 2013, porque pra quem não sabe, eu estudo design de moda na UFG. E tudo começou 2 anos atrás, quando eu estava no primeiro ano de curso, logo que a gente entrou, quando a minha turma resolveu organizar uma calorada, que é uma festa de universidade para os calouros veteranos, para todo mundo ir, de todos os cursos. E a gente resolveu organizar essa calorada para poder conhecer todo mundo, se enturmar melhor, fazer mais amizades e tal, e se divertir um pouco, né, depois de tanto estresse por vestibular e por passar e logo e tal. E aí acabou que falei, velho, tipo, eu nunca fui em festa, tipo, eu sempre fui muito tímida, não sei o que, eu acho que eu devia tentar ir, né. Eu tinha feito algumas amizades já, tipo, eu comecei as aulas, eu era muito tímida. Mas a primeira garota, eu preciso contar isso antes pra vocês entenderem a minha história, gente, um pouco. Teve uma garota no começo das aulas, que eu não vou citar nomes aqui, mas se ela ver esse vídeo ela vai saber que eu tô falando dela. Que foi o seguinte, eu não tinha feito muitos amigos logo nas primeiras semanas de faculdade. Primeiro mês de faculdade eu não conversava com ninguém ainda. E tinha uma menina na minha sala que ela também não conversava muito com as pessoas. Ela era muito tímida também, da mesma forma que eu era. Mas, de uma forma meio que estranha, não sei como, quando a gente se conheceu no primeiro dia de aula, sabe quando parece que você olha pra cara de uma pessoa, assim, pela primeira vez e você olha e fala, tipo assim, nossa, gostei de você, sabe? Eu acho que a gente vai estar bem. Aí, simplesmente isso aconteceu com a gente. Ela chegou pra mim no primeiro dia de aula, quando a gente foi sentar, uma do lado da outra, que a gente sentou uma do lado da outra pra assistir a aula. E ela simplesmente chegou pra mim e falou, nossa, eu gosto do seu cabelo. Tipo, meu cabelo nem era azul ainda, ele era inteiro rosa. E ela chegou pra mim do nada, tipo, nossa, eu gostei do seu cabelo, ele é muito bonito mesmo. E eu olhei pra ela, assim, tipo, mais tímida que ela quase, ninguém sabia quem das duas que tava mais vermelha de tão tímida. E eu falei pra ela andava toda de preto, igual eu costumo andar, de roupas mais escuras, e maquiagem e tal. E eu olhei pra ela e falei, e ela tinha um cabelo bem branco na época, né? Era um platinado, assim, um branco meio prateado, assim. E eu olhei pra ela, poxa, obrigada, eu gostei do seu cabelo também, eu adorei seu estilo, suas roupas, né, e tal. E de lá a gente começou a conversar sobre roupas e tal, e cabelo, e foi evoluindo, fomos falando de todas as cores de cabelo que a gente já teve. E quando a gente viu, a gente tava, tipo, como se nós fôssemos melhores amigas por anos e anos já. E logo depois, umas semanas mais pra frente, que a gente começou a ficar muito amiga, ela já tinha vindo na minha casa e tal, não sei o quê. Conhecido uns outros amigos meus mais próximos, que nem estudavam comigo. Ela entrou mesmo, assim, como uma grande amiga minha. A gente decidiu, tipo, ir nessa calorada pra poder se enturmar e conhecer as pessoas da nossa sala, né? Ver se a gente se divertir um pouco. Pra aproveitar a vida de universitária mesmo, né? E aí, eu sei que, ok, fui nessa calorada com ela. Carros buzinando aqui fora, filhos da puta. Isso porque é 2 horas da manhã, né, galera? Mas, enfim. Aí eu sei que nós fomos pra essa calorada juntas e tal. Ela foi comigo, meus pais deixaram a gente lá, porque na época eu não tinha idade pra tirar carta ainda. E aí, ela foi comigo e tal. E tá, a gente ficou, se divertiu, fizemos umas pinturas neon no rosto e tal, porque era uma festa neon, era uma festa com temática neon, então teve altas pinturas no rosto de neon, não sei o que e tal. E tava lindo, a gente fez, tipo, pinturas combinando no rosto. E a gente, tipo, só que a gente não dança muito, a gente preferiu ficar sentada mais conversando. Então a gente sentou nos puffs que eles dispararam pelo lado de fora da pista de dança, no ambiente, tipo, num quintal, num espaço aberto. E a gente ficou sentada lá fora, junto com umas outras pessoas lá em volta, só conversando entre a gente, mais. E teve uma hora, quando já tinha passado muito tempo da festa, que a gente já tinha ido buscar drink, dançado um pouco, bebido um pouco e tal.
que ela olhou pra mim e ela, ai, amiga, será que você pode buscar mais uma bebida lá pra mim? Aí eu, tá, né, vou, tranquilo, você me espera aqui que eu vou lá e tal. E aí eu sei que eu fui, tava com uma fila enorme, fiquei uns 10 minutos na fila, porque tinha muita gente. E quando eu voltei, tinha simplesmente um maloqueiro, tinha um maluco com uma barba muito grande, um cabelo muito feio, muito bagunçado, tipo, ele tava... Gente, não, tipo, não faltava nada, ele não precisava nem escrever na cara dele que ele tava chapado, porque, tipo, qualquer idiota percebia que o cara tava, tipo, extremamente chapado, muito drogado, meu Deus do céu, gente. E ele, tipo, pra melhorar tudo, né? Ele tava sentado bem atrás da minha amiga e tava tentando puxar o zíper do vestido dela, porque ela estava com um vestidinho xadrez que tinha um zíper nas costas. Era um mini vestido com um zíper que descia até meio que na metade das costas e tal. E a hora que eu cheguei, que eu vi aquilo, eu fiquei parada com os copos na mão, assim, meio de longe, tentando entender o que estava acontecendo ali, porque eu fiquei assustada. Falei, isso, será que ela tá pegando alguém? O que será que é, né? Porque naquela época eu nem sabia que ela só gostava de garotas naquela época. Na verdade ela é bi, mas ela prefere garotas e tal. E aí eu olhei, assim, de longe, e aí de repente eu vi ela olhando pra minha cara com um desespero, falando assim, tipo, caralho, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Tipo, ela tava num desespero, só que ela tava falando isso pra mim em linguagem muda, eu não conseguia entender direito o que era. Aí, uns minutos depois, quando caiu a minha ficha, eu olhei pra aquele maloqueiro que eu percebi que ele tava fazendo, eu falei, meu Deus do céu. Tipo, gente, o que eu faço, sabe? Tipo, eu quase taquei os copos no chão e saí correndo pra pedir ajuda, porque eu não sabia o que eu fazia. Tinha um monte de gente lá de fora, mas ninguém tava ligando, ninguém tava percebendo, ninguém tava fazendo nada, entendeu? E aí que foi o grande momento em que me deu a louca. E... ai, eu olhei pra mim mesma, eu respirei fundo e eu simplesmente falei que eu ia me arrepender daquilo. Fiquei pensando, eu falei, gente, eu vou me arrepender disso que eu vou fazer agora pro resto da minha vida. Eu sei que eu vou. Mas se tem uma coisa, que é um outro fato que eu disse, que eu deixei bem claro nos meus 50 fatos sobre mim, é que eu não penso muito bem quando eu tenho um amigo que está com problema, com perigo, precisando de mim. Então eu simplesmente reajo da forma que eu puder reagir, mas eu reajo. Faço o possível para ajudar. E não podia ser diferente. Eu simplesmente peguei, dei uma bela de uma engrossada na minha voz, porque a minha voz já é muito grave. E aproveitando do fato de que a maioria das pessoas já tinha me perguntado na faculdade se eu era lésbica por causa da cor do meu cabelo, porque diziam que ele passava uma vibe de pessoa lésbica, ou no mínimo de uma pessoa bissexual, o que eu fiz? Eu peguei, dei uma bela de uma engrossada na minha voz, estufei o peito e comecei a andar que nem uma bela de uma marcha na direção daquele cara. Então a coisa aconteceu mais ou menos assim. Eu cheguei na frente do cara e eu comecei a gritar com ele. Tipo, ô, amigo, você não acha que só porque só tem mulher aqui em volta que ela não podia estar acompanhada, não? Pode soltar a mão dela, pode tirar a mão dela, que eu não tô gostando nada dessa pouca vergonha, porque essa garota é minha, eu não quero ninguém mexendo com a minha namorada. Você tira a mão dela e pode parar agora com essa pouca vergonha na cara, que eu não gostei nada disso, não. Aí, que aconteceu? Que o maloqueiro olhou pra minha cara, olhou pra cara dela, e ela olhou pra minha cara com aquela cara, tipo... ela tava sem entender nada o que eu tava fazendo, porque eu não tinha falado nada pra ela que eu ia fazer. Tava todo mundo sem entender nada. E nisso que eu falei tão alto, que eu falei meio gritando com esse cara, que as pessoas da nossa sala que estavam lá de fora conversando ouviram aquilo. E aí eu sei que esse maloqueiro chegou pra mim todo tipo assim... pô, mina, desculpa aí, poxa. Nossa, eu não sabia que ela era tua mina, não, que isso? Não, você me desculpa aí, eu não quis desrespeitar vocês duas, não sei o quê. Mas você não tem muita cara de ser namorada dela, pra falar a verdade. Vocês são namorada mesmo? E aí eu olhei pra cara do cara, porque nesse momento já tava me dando bem mais coragem, né? Olhei pra cara dele e mandei de volta. Claro que eu sou namorada dela. E não me interessa se você acredita ou não, que a namorada é minha, não tô te devendo explicação nenhuma. Foda-se se acredita em mim ou não, eu quero que você saia de perto dela agora que eu não tô te devendo explicação nenhuma se eu sou namorada dela ou não.
Aí que começou a dar merda. Que o maloqueiro olhou pra minha cara, olhou pra cara da minha amiga e simplesmente falou o seguinte: Ih, mas você tá muito estressadinho do nada. Eu não tô acreditando nessa história, não. Não, vocês não são namorada, não. Não, você tá mentindo pra mim, só pra eu não chegar perto dela, que não sei o quê. Ih, se vocês são namorada mesmo, então eu quero ver. Dá um beijo aí que eu quero ver. Se vocês são namorada mesmo, que aí eu saio de perto de vocês, eu deixo vocês em paz e eu saio daqui. E foi aí que eu me arrependi do que eu fiz pro resto da minha calorada, pro resto daquela noite, pro resto da minha vida, porque nunca foi a minha intenção beijar uma garota, né? E eu sabia que eu ia ficar, tipo, eu sabia que eu ia tomar muito no cu, porque eu não tinha ideia que o cara ia chegar nesse ponto de fazer isso comigo, com a minha amiga. E eu sei que eu e minha amiga, tipo, olhamos uma pra cara da outra e foi, tipo, a coisa mais awkward do mundo, porque a gente se conhecia fazia, tipo, algumas semanas, a gente já era, tipo, super amigas, e nenhuma das duas tava com vontade de começar a amizade assim, sei lá, né? Apesar de que ela sabia que eu não gostava de garotas nem nada. Mas eu sei que eu simplesmente cheguei e eu falei, puta que pariu, eu juro que eu só vou fazer isso pelo bem da minha amiga, né? Vou fazer isso por ela, não é por ela. Por ela! E foi aí que eu cheguei e agarrei ela e dei um belo beijo nela. Peguei e abracei ela pela cintura e dei um belo beijo. E não foi tipo um selinho. Foi um beijo, 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 beijo com direito a línguas e com tudo que daria pra ter num beijo. E eu sei que eu beijei ela por tanto tempo que eu consegui deixar o maloqueiro sem graça e pedir desculpa pra nós duas e ir embora. Eu fiz ele ficar tão constrangido, tão sem graça que ele foi embora. Porque isso também eu fiquei beijando ela acho que por uns 10, 15 minutos. Eu não sei, foi uns 10 minutos e foi muito estranho. Não quero lembrar disso. Eu não gosto de ficar entrando em detalhes com isso. Apesar de que, sinceramente, não foi o pior beijo da minha vida. Até que pra uma amiga, até que pra uma garota, pra primeira vez que eu beijei uma garota, ela beijava bem. E isso eu sou meio lésbico, agora vão vir pessoas no comentário achar que eu sou lésbica. Gente, só pra deixar bem claro, eu não sou lésbica nem bissexual, eu sou hétero e hétero e hétero e hétero. Eu não gosto de garotas nem um pouco dessa forma. Garotas pra mim só na amizade. Mas enfim, e eu sei que depois que ele foi embora, eu parei de beijar ela, meio traumatizada, e eu subi o zíper do vestido dela. E arrumei ela, perguntei se ela tava bem, conversei com ela, falei, nossa, velho, falei, você tá bem? Ele te fez alguma coisa, né? Eu conversei com ela, tudo. Pedi desculpa pra ela, eu falei, olha, você me desculpa, porque realmente não era, eu não tinha intenção de fazer isso, eu não sabia que ele ia fazer isso. Mas eu só fiz realmente porque eu não pensei direito, eu não vi uma outra forma de conseguir te ajudar se não fosse meio que sendo sua namorada postiça. E eu falei pra ela não se importar comigo, porque eu não gosto de garotas dessa forma, não tinha sido a minha intenção mesmo e tal. Mas eu sei que ela nem ligou, ela acabou que ela me agradeceu, ela fica besta com o fato de eu ter feito isso por ela, tipo, até hoje. Ela chega pra mim, tipo, pras pessoas que não conhecem a gente, ela, tipo, não, porque a Kátia é minha heroína, tipo, ela me salvou na calorada de um cara super chapado que tava tentando, sei lá, me estuprar no meio da festa, fazer coisas comigo lá. E sei lá, gente, tipo, eu fiz isso realmente só porque eu sou muito amiga dessa garota. E eu fiquei feliz que eu acabei conseguindo ajudar ela e tal. E eu só queria falar uma coisa, aproveitando isso, que foi o seguinte, gente, tipo, em mim, como uma garota, e dizendo isso por eu ser uma garota hétero, o fato de eu ter beijado uma outra garota, tipo, não alterou nada em mim. Porque eu tô querendo falar isso porque apesar de isso já fazer um tempo, teve aquela época agora nesse ano que as pessoas começaram a cair matando em cima dos homossexuais e falando que, tipo, uma pessoa, se duas pessoas do mesmo sexo se beijassem, automaticamente elas já iam virar gays e que eles não podiam, que as crianças não podiam nem ver esse tipo de coisa, nem nada. E, gente, não tem nada a ver, sabe? Se você sabe quem você é,
se você tem segurança da sua sexualidade e tal, ou também foda-se, sabe? Você não é só porque você quer beijar alguém do mesmo sexo que você, ou porque você beijou alguém do mesmo sexo que você. Isso não significa nada. Isso não significa que você seja gay, não significa que você seja lésbica, não significa que você seja bi. Se você, tipo, a menos que você tenha beijado e gostado. Tipo, se você beijou e gostou, sentiu que rolou um interesse, sentiu que você rolou uma química entre você e aquela garota ou aquele garoto. Enfim, pode ser que você seja, pode ser que você não seja, não sei. Mas, por exemplo, pra mim, como uma garota hétero, sendo que eu já beijei uma garota, eu posso dizer com toda a segurança do mundo que isso não me mudou nada na pessoa que eu sou, isso não me mudou nada na minha forma como eu penso, isso não mudou nada na minha forma, na minha sexualidade, entendeu? Não mudei nada, sabe? Eu só... Porque, gente, não tem nada demais. Tipo, é um beijo. Não significa que é uma... Tipo, a homossexualidade não é uma coisa contagiosa, não é uma coisa que você vai pegar se você beijar uma pessoa do mesmo sexo que você, sabe? Tipo, eu vou fazer um vídeo falando melhor sobre isso, porque afinal de contas isso era mais só pra contar essa história mesmo da minha vida, de como eu salvei uma amiga minha de um maloqueiro na calorada, e que por coincidência acabou sendo a primeira vez que eu beijei uma garota. Mas eu só quis deixar isso bem claro, que isso não me mudou em nada como garota ou como uma garota hétero, nem como ser humano, porque, gente, é só um beijo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou e achou essa história divertida, por favor, deixe o seu like e coloque esses vídeos nos seus favoritos, porque isso ajuda muito. Compartilhe nas redes sociais se você achou divertida essa história polêmica da minha vida. E se você tiver algum comentário a fazer também, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler. Se você for me criticar, eu te respeito. Só não vou ligar tanto assim pra sua crítica, porque sinceramente eu não ligo muito pra críticas, dependendo da crítica. Mas era mais isso mesmo. Queria só compartilhar mais uma história da minha vida com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me sigam nas minhas redes sociais e se inscrevam aqui no canal pra vocês não perderem mais nenhum outro episódio da minha vida, nem dos vlogs futuros, nem das próximas histórias que virão. E é isso, galera, tá? Até uma próxima!